Olá, começando mais um programa podcast Teologia entre Amigos. Mas antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho aí do YouTube, compartilhe esse link. Acredito que vai ser de grande valia esse conteúdo no programa de hoje. E hoje nós temos um convidado especial, né? Meu amigo, pastor Rafael Blume, né? Cara aí, Prazer é meu, uma alegria grande. uma referência aí aqui no Maranhão, e a gente está feliz em ter a presença dele. E antes de mais nada, né, Rafael? Conta aí um pouco da sua história, vai se apresentar aí para a galera aí que não te conhece ainda. Meu nome é Rafael, como foi colocado, sou pastor da igreja chamada Catedral de Novo Maranata, uma comunidade aqui de São Luís, do Maranhão. E sou casado com Rossana, tenho dois filhos, Lara, 15 anos, está até viajando, viajou sozinha, sem os pais pela primeira vez, e com a turma da escola. E tenho Rafinha, de 12 anos, que batizou agora no Que último bom, sábado, que foi uma bom. alegria para nossa família. Sou engenheiro civil, e militei na engenharia nos últimos 20 anos, mas especialmente nos últimos 5 anos, eu tô como pastor tempo integral, sou pastor desde 2007, presbítero desde 2001, mas desde 2019, eu a convite da igreja, eu tô como pastor tempo integral, então já tem aí 5 anos, né, como pastor tempo integral na igreja, que tem sido um motivo de muita alegria. No meu ministério, acho que eu posso dizer que eu tenho me dedicado ao pastoreio da igreja, à mentoria de outros Sim, pastores. sim. Então, pastoreio de pastores é uma questão, é um ministério que Deus me deu já há muitos anos. Sou envolvido em apoio a pastores e igrejas, através de uma rede de igrejas que se chama REMIC, que é no Brasil todo e especialmente aqui em São Luís, né? A gente tem um grupo grande de pastores que se reúnem de várias denominações. Inclusive, a sua igreja, né, Sim, Itaciano, é uma sim. das igrejas que a gente está mentoreando, o pastor João Batista, meu amigo. Ah, e tenho me dedicado especialmente ao ensino da palavra também, então, como diretor do Seminário Teológico Maranata, professor, especialmente na área de teologia bíblica e de pregação, especialmente pregação expositiva. Eu acho assim, tem uma questão, né, de que eu acho que tem duas áreas que são muito fortes na minha história ministerialmente. Uma delas, que talvez seria a primeira, seria a parte de grupos pequenos, né? Sim. Logo no começo do meu ministério, essa parte da implantação dos grupos pequenos, treinamento, coordenação de grupos, e acabou sendo a primeira área que eu me envolvi na igreja. Então eu estudei, pesquisei muito sobre isso, escrevi livros sobre isso. Então a eclesiologia era algo que estava nas primeiras, mais do que a primeira década do meu ministério, estava envolvido com isso. E num segundo momento, especialmente foi quando a nossa igreja cresceu, a gente tinha uns 200 e poucos membros, fomos para uns 1.000 membros, assim, com 5, 6 anos. E aí a gente precisou entrar numa nova fase mais doutrinária da igreja. E aí foi aí que surgiu a pregação expositiva, né? Foi aí que você conheceu a pregação, pastor? Eu Sim. já tinha feito seminário, ah, e no último curso que eu tinha feito teológico da Videira, o pastor que liderava lá, o Aloísio, ele era muito dedicado à exposição de livros inteiros, então já tinha um contato, ainda que não era uma exposição como a gente fala hoje, né? Sim. Mas foi que despertou e levou a gente ao interesse de estudar mais e começar a querer expor livros inteiros na igreja aos domingos como um processo de amadurecer a igreja, né? E, e foi ali que começou. Isso deve ter sido mais ou menos 2010. Foi quando a gente decidiu fortalecer os cultos da igreja, fortalecer a igreja na palavra. Então começamos a pregar expositivamente, liderados pelo pastor Afonso, e eu fui estudar com o professor Emílio, né, o missionário que dá aulas aqui em São Luís. Estudei com ele 3 anos e meio, ali logo no começo, e foi o meu primeiro contato. Dali para cá foi que eu me dediquei muito a isso, né, fui estudando muito sobre isso, fui fazer pós-graduação no Rio, na Seminário Batista
Seminário Batista do Sul, do Rio de Janeiro, um curso que foi feito em parceria com o Southwestern Baptist Seminary dos Estados Unidos, então vinham os professores dos Estados Unidos, David Allen, entre outros, e aqui do Brasil também, fui aluno do Saião, muitas disciplinas, na época ainda o Shed vivo, fui aluno do Shed, Gilton, Moraes, mas a maioria dos professores eram americanos, e foi uma oportunidade, tanto que eu acabei terminando fazendo o último módulo lá nos Estados Unidos, com o David Allen, e depois disso eu fui fazer o mestrado e pesquisei pregação expositiva na igreja, especialmente relacionando uma relação complementar entre igreja e célula e pregação expositiva, como elas poderiam cooperar uma com a outra. Foi a minha pesquisa do mestrado. Estudando mais ainda exposição bíblica. E, por fim, agora recentemente eu terminei 2 anos de curso, foi durante o período da pandemia, na verdade 2021-22, pela Proclamation Trust, que é um instituto da Inglaterra e que eu acho que talvez a maior referência mundial hoje em pregação expositiva é a turma do Proclamation Trust, que foi liderada pelo David Jackman, influenciou muita gente. E aí eu sempre ouvia falar deles e acabei tendo a oportunidade de estudar com eles. Foi muito bom para mim. Então, assim, meu envolvimento com a pregação já tem uma história, né? E já prego expositivamente desde 2010. Então, é quase 15 anos que eu prego expositivamente. Necessariamente, expositivamente nos domingos. Já expus muitos livros da Bíblia, ou parte de livros da Bíblia na igreja. Acho que tem uma caminhada já tem uma caminhada antiga, né? Tanto que nessa caminhada foi que a gente foram meus alunos, né? Tassiano é meu aluno no seminário, o irmão Max ali no curso de pregação expositiva. Já formei, já ajudei a formar muitos pastores e teólogos, né? E especialmente teólogos na área de pregação, porque é a disciplina que eu mais dedico, né? Dando curso de pregação expositiva e as matérias e as disciplinas de exposição bíblica no seminário. Então já tenho ajudado também a formar vários pregadores aí aqui no Maranhão, né? E, Rafael, também, não sei se tu esqueceu de falar, mas tu também tem alguma passagem na Fabapá, se não me engano? Que o meu mestrado, esse que eu falei, né, foi na Faculdade Batista do Paraná. Na verdade, boa parte da minha formação é batista, né? Eu sou de uma comunidade independente, me converti na presbiteriana, mas eu estudei no Seminário Batista de São Luís, mas não terminei lá, acabei terminando no outro seminário chamado Vinha. Mas estudei 2 anos no Seminário Batista de São Luís, aí fiz pós-graduação no Seminário Batista do Sul, e fiz mestrado na Faculdade Batista, a do Sul é do Rio de Janeiro, né? E fiz mestrado na Faculdade Batista do Paraná e estudei no Southwestern Baptist Seminary, né? Então, assim, eu tenho muita relação com os batistas na minha caminhada de formação teológica. Inclusive, escreveu muitos artigos lá, né? Tenho muitos, tenho artigo nas revistas da Fabapá, tenho também artigos nas revistas da Pioneira, na Faculdade Batista Pioneira, do professor Clayton. Mas tem também muitos artigos publicados, tem entrevistas, tem podcast na Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira lá. Sou amigo do Diogo, que trabalha com o Multiplique, que é o Ministério de Grupos Pequenos, né, o modelo de grupos pequenos da Convenção Batista, e eu já cooperei com eles algumas vezes. Aí eu tenho bastante material lá, e lá especialmente falando sobre pregação, né? A relação entre a pregação expositiva e o ministério e a igreja em grupos pequenos, a igreja multiplicadora, né? Inclusive esse artigo a gente vai botar aqui na descrição do vídeo, viu, Max? Ajuda aí, quando a gente for publicar, coloque a descrição, né, desse artigo, falando sobre pregação expositiva junto com os grupos pequenos, né? Na verdade, a pregação expositiva e a igreja e célula uma relação complementar. Esse artigo é um resumo da minha dissertação de mestrado, publicado na revista da Faculdade Batista Pioneira, do Rio Grande do Sul. Show de bola. Então vai ficar aqui na descrição esse artigo para você ver aí, você que está acompanhando o nosso programa. Clica aí, dá uma olhada aí no artigo aí
nosso professor querido, né? Rafael, né? E, Rafael, já que o assunto, né, sobre pregação, queria, né, vocês comparam aí que o homem é especialista na área de pregação expositiva, vai contribuir muito com esse episódio de hoje, né, para poder esclarecer algumas dúvidas que vocês têm aí. Rafael, como tu definiria o que é pregação expositiva? Para Pregação começar. expositiva, ela nasce da gente entender, em primeiro lugar, o que é a própria palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E entender que pregar é você ser boca para a palavra de Deus. Eu não estou para preparar um discurso, eu não preciso melhorar a Bíblia. A Bíblia, ela tem poder pela sua própria natureza por ser a palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, que é útil para o ensino, para a correção. Então, como vai dizer, por exemplo, Hernani Dias Lopes, eu acho que é um dos conceitos mais fáceis, pregar é ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. Então, o que eu faço é emprestar minha boca como os profetas do Antigo Testamento, que simplesmente sabem que o seu papel é dizer, assim diz o Senhor. Então, a função do pregador ou do expositor das Escrituras é abrir o texto bíblico em uma unidade completa, em um texto, uma unidade literária, e eu vou ler o texto, explicar o texto numa perspectiva de entender qual é a ideia central daquele texto, qual era a intenção original do autor, o que ele pretendia dizer para aquele tempo, isso tem a ver com o passado, né? E a partir daí eu explicar, então, nesse processo, explicar para um auditório atual, e vai envolver, de certa forma, para explicar o texto, história e cultura hebraica, entender geografia bíblica, entender alguma coisa de línguas, para poder explicar aquele texto de maneira fiel à mensagem original do autor. E, por fim, a partir disso, aplicar para o público atual. Lidar com as questões do nosso tempo. Tanto que um bom pregador é alguém que é fiel à Bíblia e ele é relevante ao seu tempo. Ele tem a Bíblia de um lado, como dizem que foi John Wesley que disse, né? Ele tem a Bíblia de um lado e tem o jornal de hoje. Ele procura aprender, estudar e se dedicar a entender de maneira fiel o texto, explicá-lo, mas ao mesmo tempo responder a partir daquele texto as questões do mundo, da sua congregação, do seu tempo e como a Bíblia pode responder as questões do coração dos ouvintes, né? Sim, sim. Rafael, eu tenho uma dúvida, Uhum. já está aqui nesse bate-papo. É possível uma pessoa ele pregar verso a verso e não ser ainda uma exposição bíblica? Pode. Ah, porque vamos chamar de pregação expositiva, né? Pregação expositiva, que pode ser, pode ter diversos formatos. E, por exemplo, alguém que pregava assim, verso a verso, e ia seguindo, por exemplo, era uma maneira de Calvino pregar, né? Ele ia fazendo uma espécie de leitura do texto, fazendo as explicações e as aplicações enquanto lia, né? Então, isso é um modelo possível de se fazer. Mas é possível eu fazer isso e não estar expondo? Sim. De que maneira? Por exemplo, se eu pegar um versículo, dois versículos, mas eu não levar em consideração o contexto e eu levar interpretações inadequadas, erradas daquele versículo, eu não estou expondo. Ainda que eu esteja lendo alguns versículos e fazendo explicações e aplicações sobre eles, se eu errar a interpretação, eu erro a exposição. Então, a exposição, a homilética e a hermenêutica, ou então a exposição e a interpretação, são duas coisas que precisam estar profundamente ligadas, né? Então, se eu erro na interpretação, é uma maneira. Outra maneira também que eu posso errar ou não estar expondo, e isso às vezes, tem pessoas que por vezes, os expositores mais erram, ou quem tenta fazer exposição mais erra na aplicação do que às vezes na explicação. Porque na explicação ele vai num comentário, acaba entendendo, mas ele consegue até explicar o texto, mas quando ele vai aplicar, ele sai totalmente do propósito do texto. Começa a fazer aplicações para aquilo que o texto não se propunha. Um exemplo básico, assim, que eu gosto de dar é 1 Coríntios capítulo 13. Fala sobre amor.
E aí a gente pega aquele texto e faz um sermão de casamento. Enquanto que aquele sermão, aquele texto, era um texto para lidar com divisões da igreja, com Sim. pessoas que usavam os dons de maneira inadequada para sua própria exaltação, gerando divisões, gerando disputas. Então eu tenho que aplicar, se eu for ser fiel àquele texto, eu tenho que estar aplicando aquilo que o texto se propõe. Então vamos falar de como os dons estão sendo usados de maneira inadequada, ou como as pessoas usam o seu dom ministerial, por exemplo, para ganhar dinheiro, para ter fama, para ter like e tal, e o coração dele, ainda que ele esteja fazendo um podcast, digamos assim, para a palavra de Deus, se ele está fazendo isso porque ele quer ficar famoso e ganhar dinheiro com isso, se não for por amor, como o texto vai dizer, não serve para nada. Por exemplo, isso é uma aplicação atual, não tinha podcast naquela época, atual para a realidade desse texto. Mas se eu falo simplesmente porque como um casal que precisa vencer, porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o tom ali é da comunhão, que sofre as dificuldades, as barreiras, as diferenças para andar em amor. Eu tenho que saber tanto interpretar como aplicar. Então, posso fazer uma leitura fazendo explicações e aplicações de maneira corrida? Pode. Isso seria uma exposição? Até é possível que seja. Mas também é possível que não seja. Se a interpretação estiver errada e se as aplicações não estiverem coerentes com o próprio texto. Né? Sim. Talvez seja a maior dificuldade hoje dos pregadores, né, Rafael? Essa questão de contextualizar, tem dificuldade, né? Como tu vê essa questão hoje no Brasil, a questão da pregação, a pregação expositiva, ela de alguma forma, ela não... Algumas comunidades não pregam assim. Tem outros tipos de sermões também, né? Temático, textual, enfim. Mas eu acho que a pregação expositiva, ela tá um pouco assim, vamos dizer... as pessoas não gostam de pregar expositivamente, preferem pregar de uma outra forma que seja mais fácil, vamos dizer assim, pastor? Na verdade, assim, a pregação é um problema da nossa época, né? A gente vai encontrar hoje uma época onde se chama de pregação nas igrejas muita coisa que não é pregação. Então, quando se a gente perguntasse para alguém, por exemplo, o que é pregação? E a ideia, na maioria das pessoas, é que pregação é um discurso religioso que é feito no púlpito da igreja numa das reuniões. Então, não interessa o que eu vou dizer ali, ele pregou. Não. Pregar é você expor um texto da palavra de Deus, sendo fiel ao conteúdo do texto, à estrutura do texto, ao propósito do texto. Isso aí já é um conceito do David Allen, que ele chama de que a pregação expositiva, ele chama de pregação dirigida pelo texto. Não é você que dirige a pregação, é o próprio texto que dirige a pregação. Eu simplesmente empresto a minha voz para poder ler, explicar e aplicar, como diz, né? O texto é que dirige, inclusive os pontos da minha pregação. Então, só que a pessoa chega lá, fala um monte de coisa, diz um monte de... Às vezes, usa quase que os textos da Bíblia só para dar um aspecto de discurso religioso. Mas, por exemplo, um dos sermões, eu vejo vocês falando em outros podcasts, eu sou aqui um que estou consumindo, acompanhando o trabalho de vocês, estou gostando muito. Vocês falaram, por exemplo, da questão da teologia coach. Então, por exemplo, uma das formas de pregação atual que tem sido disseminada é uma espécie de discurso coach nas igrejas, né? Tá lá para você ser uma pessoa bem-sucedida, você vai conseguir, você vai vencer seus limites. E aí, para isso, ele usa alguns versos da Bíblia, meio descontextualizados, para justificar um discurso, mas que se a gente for sincero, se tu tirar todos os textos da Bíblia e deixar só o discurso, ele pode dar o mesmo discurso em uma palestra coach em qualquer lugar. Isso não é pregação. Pregação é Bíblia. Pregação eu não preciso criar um discurso. Eu tenho que simplesmente deixar o texto falar. E, na verdade, eu tenho que sumir o máximo possível e deixar que Cristo e a Bíblia apareçam. Nesse sentido, muito que se chama de pregação hoje é discurso manipulador para conduzir as pessoas, para manipular para os seus próprios, para diversos interesses. Muitos deles pelo próprio poder, pelo prestígio do pregador. Muitas vezes é por dinheiro mesmo, né?
às vezes é para impor certa tradição da igreja. A gente vai ver muito discurso que é simplesmente antropocêntrico. Então, a Bíblia é teocêntrica, é Deus. Você vai expor um texto, é muito difícil você expor um texto e ali é o que Deus está fazendo, o que a palavra de Deus, o que ele nos orienta, o que ele nos pede, a sua graça, o seu operar, a sua misericórdia. Mas a gente vê que a maioria dos discursos hoje vai até Deus no homem. Seja feliz, você é a coisa mais linda de Deus, e papapá, e o quanto. O centro é o homem e não Deus. Então, um monte de coisa que se chama de pregação, na verdade, não é pregação. A gente vive uma época da crise do púlpito. Porque a gente está muito mais preocupado em um discurso pragmático que dê resultado tipo as pessoas vão gostar, dê like ou enche a igreja. E, por exemplo, Lutero, ele tem uma frase da Reforma. A gente está agora, nós estamos aqui, acho que é dia hoje, é 5, né? Dia que a gente está gravando, dia 6. A Reforma Protestante foi agora dia 31. E Lutero tem uma frase que diz assim: eu simplesmente ensinei a palavra e ela fez todo o resto. É uma frase do Lutero, né? É isso, é entender qual é o meu papel. Meu papel é eu creio e confio no poder da palavra. Eu só exponho ela e deixo ela fazer a obra dela. Benção, benção. E, Rafael, quando começou a pregar expositivamente, teve alguma rejeição? Muita. Porque, como eu falei, a gente vem de uma tradição de igrejas de igreja muito forte em grupos pequenos, ligado ao movimento de igreja em célula. E alguns desses colegas próximos, às vezes, têm uma perspectiva um pouco pragmática da igreja. E também, na nossa própria igreja, apesar de a gente já tinha um pouco disso da nossa tradição, porque a gente era presbiteriano, então a gente já carregava um pouco desse valor especial pelo ensino da palavra, sempre teve no nosso DNA ali, né? Mas a gente tinha se tornado bons pregadores temáticos, né? E eu nem acho que não é possível pregar tematicamente, desde que você faça como diz Stott ou Hernandes repete isso, desde que você faça uma pregação temática expositiva, né? Mas isso é para outro momento. Mas vamos aqui. Mas nós tínhamos nos tornado bons pregadores temáticos e tal. E quando a gente percebeu que a gente precisava dar conteúdo bíblico mais sólido, né, para a igreja, e aí a gente pode falar do porquê que eu acho que a gente deveria pregar expositivamente daqui a pouco, quais as vantagens disso, né? Eu também não sabia, Tassiano, pregar expositivamente. E pregar expositivamente exige a gente um preparo teológico maior também. Foi daí que começou. Eu estudei com o Emílio, depois eu senti necessidade de fazer pós-graduação no Rio, mestrado, agora estou fazendo doutorado, e estudei no Proclamation Trust, e fui fazer o curso do Southwestern Baptist Seminary, e voltei a estudar grego. Aí eu estudei grego no Martin Bucer, fiz o curso de grego que eu já tinha feito no seminário, estudei de novo. Depois eu refiz as cadeiras de grego no nosso próprio seminário, sentadinho lá assistindo aula. Então, voltei a me dedicar. E aí eu acabei, inclusive, assistindo, eu sou diretor do seminário, estudar passa a ser uma parte importante, né? Então, eu assisto muitas das disciplinas até do seminário, eu mesmo vou lá, fico assistindo como ouvinte, né? Fiz isso, inclusive, por muitos anos, especialmente uns 10 anos atrás. E aí, quando a gente começa a pregar, primeiro que a culpa não tem uma resistência, mas eu vou dizer assim, a culpa não é necessariamente só dos irmãos da igreja. Uma parte é minha, vou dizer assim, é minha, e isso talvez reflita alguns dos nossos ouvintes. É porque quando a gente começa a estudar, aí você começa, para tentar entender o texto, a gente começa a usar muito mais o grego, o hebraico, cultura hebraica, geografia bíblica, contexto, análise da teologia bíblica para aquele texto, e papapá. E você se aprofunda tanto naquele texto que aí você, quando quer pregar, e era que era o meu erro no começo, você queria entregar tudo aquilo.
Você sim, queria explicar o grego, eu sim, queria trazer explicações da cultura hebraica, muito sim, aprofundadas, e ficava cansativa, cansativo. ficava longa, tinha um caráter muito de aula, às vezes, assim. De fato, as pregações no começo, quando eu comecei a pregar expositivamente, eram chatas mesmo. E, e alguns irmãos se até pediram que, pastor, volta a pregar tematicamente. A gente Sim, não, a gente tem convicção do que está fazendo, a gente quer aumentar a profundidade bíblica da igreja, e pá. E até pedia mais paciência, eu também estou aprendendo, né? sim, Eu estou estudando, eu estou fazendo curso, eu estou indo atrás, eu estou lendo os livros. E, mas eu posso te dizer assim, com o tempo e a gente foi se aprimorando. Então, por exemplo, eu já preguei Efésios, Timóteo, e se a gente considerar eu e o pastor Afonso, então é João, Malaquias, sim. Jonas, do Antigo Testamento, né, para Gênesis de 1 a 12. Eu falo de séries, né, contínuas, Sério, fora os sim. textos soltos, assim, mas a gente já fez Efésios, fez Timóteo, Tito, Marcos todo, o Sermão do Monte de Mateus, a gente já fez. Ah, fiz Salmos, 2 anos de Salmos, já fizemos Apocalipse, a gente já fez vários, né? Com o tempo você vai se capacitando melhor, tanto por estudar como por praticar. Sim. Hoje eu posso te dizer que a nossa congregação, a nossa comunidade, hoje todos nós somos 21 congregações, dá umas 2.500 pessoas, só a sede ali nós somos umas 800 pessoas. A nossa congregação, ela ela ama a exposição bíblica, ela na verdade ela Benção, anseia pela benção. exposição bíblica. Eu acho até que ela sente um pouco de dificuldade quando ela escuta uma mensagem Temática. temática. É. Ele já sente até um Sim. pouco de dificuldade de acompanhar, porque ele quer ouvir Quer o ouvir o texto, né? texto. Ele quer ouvir o texto. Então, quando ele não consegue ouvir bem o texto, eu que tenho que dizer, calma, irmão, escuta, retém, Sim, aprende e sim. tal, né? É, porque realmente quando a pregação ela vai sendo vai sendo uma igreja consegue desenvolver essa Desenvolver. tradição, mas de uma maneira saudável, como eu estou Sim, falando, sim. né? E, Rafael, A igreja é muito beneficiada, né? essa questão que tu falou do começo, né? Quando nós estamos aprendendo a pregação expositiva, a gente tem esse erro de querer expor tudo, né? Tá estudando ali contexto, a questão geográfica, também foi um dos meus erros também, quando eu logo descobri a pregação expositiva. Aí foi aí que o pastor Rafael Blum me incentivou, né? A estudar no seminário, não estudar no curso de pregação expositiva. Tava era quem dá aula era ele e o professor Gediel. Sim. Foi aí que começou a me incentivar pelo direct, nunca me esqueço disso. Começou a me incentivar, cara, vamos estudar lá, vamos estudar. Eu tô vendo que tu tá aí gostando da pregação expositiva, vamos estudar. E foi assim, um divisor de águas, né? Quando eu entrei no curso, que eu tive a oportunidade de aprender o que realmente é a pregação expositiva. Porque até então eu acompanhava alguns expositores, né, ali no YouTube e tudo mais. Eu estava querendo fazer um curso, só que os cursos eram muito caros, né, 500, 600 reais online, tinha dinheiro. Aí quando eu conheci, quando o Rafael vi, né, que o Rafael ele tinha esse curso de pregação expositiva, ele começou a me incentivar, vamos lá, vamos lá. Aí eu fiz e realmente foi algo assim, um divisor de águas na minha vida, né? Agradeço muito, Rafael, né, por ter me convidado para esse curso, porque ali foi algo edificante na minha vida que assim foi um crescimento muito grande, né, na minha vida como pessoa, como pregador também, algo assim que eu nunca me esqueço. E realmente a gente tem esse pecado no começo de querer expor tudo. Isso aqui quando eu entrei no curso eu vi que não, né? Que a gente tem que levar aquilo que é necessário, né? Como o pastor Lúcio gosta de falar, numa cozinha, né, pastor? Tá de uma cozinha, tem que separar ali, cortar os Na legumes. verdade, essa ilustração é legal a gente entender a questão do meu processo de estudo, da exegese, e, e a exposição é como quem vai preparar uma refeição. Então, você Exato. vai preparar um peixe ao forno. Então, você pega o peixe, você abre o peixe, você tira as vísceras, você tira o couro, você Sim. descasca a cebola, descasca talvez uma banana. E aí, no final das contas, você sai com aquele monte de coisa que você descascou, limpou, arrumou. Mas quando você vai colocar na travessa, você vai colocar Sim. só a postazinha lá do peixe. Você já vai botar só a parte de dentro da batata. A cebola tá temperada dentro daquilo, né? Não tá lá uma cebolona, ela tá temperada. Tem ali a bananinha frita.
e vai virar uma travessinha, que vai sair do forno aqui, com o meu peixe, mas ao mesmo tempo eu tenho, ah, deixando do lado de fora um monte de casca, de, de cabeça de peixe, de rabo de peixe, de vísceras, que foi parte do meu processo de elaboração, foi Claro. importante para eu compreender o texto, mas eu só vou colocar no prato o que é essencial para eu servir para o meu, pro meu cliente. No caso da Sim, cozinha, né? né? E no caso do meu ouvinte da igreja, pro membro da igreja, pro Exato. irmão. Então eu só vou colocar no sermão aquilo que é necessário para que ele compreenda o texto. Eu não preciso usar a explicação da palavra do grego, do hebraico. Eu não preciso fazer uma explicação longa de questões culturais. Eu não preciso fazer sabe? Eu não preciso de tudo isso. Serviu para mim, foi importante, é necessário fazer, mas na hora eu coloco isso de maneira condensada e só o que de fato é relevante. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Erro inicial. A pessoa vai pregar o texto de Efésios. Aí, tá pregando ali Efésios capítulo 1, que vai falar sobre a obra de Deus Pai, de Cristo, do Espírito Santo, né? Deus nos predestinou, Cristo nos redimiu, o Espírito nos selou. Mas aí ele começa a dizer, bem, o livro de Efésios foi uma carta de Paulo escrita à cidade de Efésios, mano, e tal, blá, blá. E aí faz toda 15 minutos contando a história do livro de Efésios, quem é autor, papapá, que é estruturado em tantas partes, assim, assim. Ué, foi importante você entender o livro de Efésios, o contexto que levou a entender, mas isso não precisa ir para a exposição. E aí, esse tipo de erro se comete Sim. muitas vezes, especialmente para expositores iniciais, né? Sim. Essa vontade de entregar tudo que ele Sim, estudou. sim. Então, dá só o pratozinho montadinho, né? Montadinho. Pegando esse gancho aí, Rafael, então, qual a importância, então, da pregação expositiva para uma igreja local? Né? A questão de Pois é. aplicação. Então, vamos pensar juntos aqui algumas questões. Primeiro lugar, isso, a, 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 quais são as vantagens da pregação expositiva para a igreja? Primeiro, ela vai ter um púlpito, uma dieta bíblica consistente. Então, toda pregação, dia de domingo, vai ser vai ter conteúdo. Ela vai, ela vai ouvir um sermão que vai ser profundo e relevante para a vida dele e que vai fazê-lo a cada dia a se aprofundar nas escrituras, tanto para conhecer como para viver. Segundo lugar, eu acho que isso cria na igreja um entendimento sobre o papel das escrituras. Assim, entender que, de fato, nós da tradição reformada, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E a gente entende a prioridade da Bíblia, o papel da Bíblia, a sola escritura, e a gente está ali só no papel de ler, explicar e aplicar. É ela que fala, é ela que tem autoridade. Isso vai passando esse amor pela palavra para a igreja que ama estudar a Bíblia, ama conhecer, ama se dedicar, ama viver, ama se apropriar, ama praticar. Eu acho que isso vai gerando também na igreja a própria pregação expositiva vai ensinando o membro a como lidar com a Bíblia, aprendendo a ler a Bíblia de maneira contextual. Sim, Quando exato. faz um lectus continuus, por exemplo, você pega um texto que vai do começo ao fim, ela vai vendo como você vai construindo, como você lida com as questões no processo de exegese, os conteúdos, como você usa com o contexto histórico, o contexto do próprio documento, do próprio livro, como você lida com a geografia, como você lida com todo o processo da interpretação, como você busca a ideia central do texto. Ele vai te acompanhando na sua exposição, na maneira que você lida com o texto, e ele vai aprendendo a como lidar com o texto também, só te acompanhando em como você faz ali pregando. Eu acho também que uma outra vantagem é que obriga o pastor a estudar. Então, se a igreja é dedicada à pregação expositiva, o pastor, ele cresce. Porque ele... Imagina, eu gosto de dizer isso para os meus alunos, para os meus discípulos na igreja também, que eu tenho relação discipuladora.
de quem está estudando, tipo Itaciano, porque se eu tô, é, às vezes o desespero de quem começa a pregar expositivamente é que olha tipo por Nicodemos, por Hernando Dias Exato. Lopes, e diz assim, meu Deus, esses caras são... Mas eles começaram igual a gente, igual você. Eles Sim. começaram expondo o primeiro texto. Mas ao longo dos próximos 20, 30, 40 anos, se você vai repetidamente fazendo isso, por exemplo, a minha experiência, eu já expus Gênesis, eu já expus textos da lei, depois eu já estudei um texto profético, eu já estudei um evangelho inteiro, várias cartas de Paulo, a carta de Pedro, Apocalipse. Você vai criando um repertório teológico que vai te fazendo ser muito mais firme na sua teologia, firme nas Sim. escrituras, pelo seu processo de ministerial de expondo os livros, pela dedicação que exigiu para cada livro daquele. Então isso vai fazendo o pastor da sua igreja crescer e crescer sempre, né? Imagina depois você ter passar 40 anos expondo diferentes livros. Verdade. Quantos livros você não já expôs? Aí eu Sim. brinco assim, até para pregar tematicamente é difícil errar, porque você conhece os textos, você Sim. sabe o que está falando. Ah, ah, a outra vantagem também, e isso é muito comum, é o erro, né? A vantagem de ter uma dieta equilibrada para a igreja. Porque normalmente eu vejo que os pastores pregam os seus temas prediletos. Sim. Então, tem pastor, vou dar um exemplo, tem pastor que tem amor por missão, todo texto ele fala de missão. Outro é por família, todo texto ele fala de família. Outro é por oferta, todo texto ele fala de oferta, sei lá. Sim. E alguns textos, às vezes, porque são textos difíceis, a igreja nunca visita. Texto de, Sim. sei lá, divórcio, um texto sobre, sei lá, sabe, Sim. assuntos problemáticos. Problemático. Talvez aquele texto. Mas quando você sai expondo de maneira contínua um texto, você é obrigado a passar por textos e isso vai balanceando a dieta da igreja. Ela vai ter um texto de exortação, mas vai ter um de consolo, vai ter um de doutrinário, aonde e quem é que conduz isso? Quem dirige isso? É a própria Bíblia. É a Bíblia que diz a agenda. Aí a outra vantagem para o pregador é que o pregador não precisa ficar desesperado para saber o que eu vou pregar domingo. Não, Domingo. eu já sei o que eu vou pregar domingo. Eu preguei essa unidade literária, Sim. que era de, sei lá, de 1 a 12, agora eu vou pegar de Exato. 13 a 25, né? Eu sei para onde Tá. eu vou, isso me traz certa paz. E eu acho que a principal é que a igreja, ela sente, está ouvindo a palavra de Deus, de fato. Né? Ela sente que ela vai para a igreja para eu ouvir a palavra de Deus, eu ouvi a Deus, porque eu ouvi a palavra de Deus. Eu acho que essas são vantagens primordiais para a prática e para o uso da Bíblia. E aí fora outras, assim, por exemplo, não tem ninguém vai me dizer que eu estou dando mensagem por recado. Ah, você pregou essa mensagem Sim, para mim? pra Não, eu mim. preguei ela porque É, estava é. tava na Bíblia e Na estava Bíblia. na sequência. Não, não foi para você. É. É esse, porque esse é depois Depois. daquele, né? E assim, isso vai trazendo muito aprofundamento para o pregador, o aprofundamento bíblico para a igreja, vai colocando a Bíblia no lugar certo na igreja. Eu acho assim, a prática da pregação expositiva tem muitas vantagens para a vida da igreja. E, Rafael, e assim, falando de aplicação na pregação positiva, eu sei que tu é assim, um pastor de discipulado, né, muito forte de pastoreio na igreja. Se torna muito mais fácil, no caso, quando o pastor ele conhece as ovelhas da igreja, ele tem aquele discipulado com ele. Na hora de aplicar, ele sabe, né, como ele conhece a Exato. igreja, né? Como que tu vê isso aí, Rafael? Aplicar é você falar com o seu auditório. Especialmente nessa fase de internet, às vezes as pessoas estão pregando e porque está transmitindo, parece que ele está querendo pregar para alguém que está. Não, Sim. não. Você prega para quem está te ouvindo, para lidar com as questões do seu auditório. E por isso Exato. que duas pregações não são iguais, porque em um auditório vai lidar com Isso, certas questões, em outro auditório sim, tem outro perfil, outras pessoas, outras questões, você sim, precisa é, fazer a exegese do seu público, assim como tem que sim, fazer sim, sim. a exegese da Bíblia. Ah, você precisa interpretar o seu público assim como você tem que interpretar a Bíblia. E nesse sentido, assim, o que é aplicar? Aplicar é você pegar qual é o que
tentar ser bem prático. O que Paulo disse para a igreja de Creta por meio de Tito há 2000 anos atrás? Não. Então, ele disse no passado. Ele ensinou para aquela igreja aquilo, para eles. Meus ouvintes. Exato. A realidade dele é outra, o contexto é outro. A partir disso, eu tiro qual é a mensagem teológica, a verdade bíblica que tem aqui, que é universal, que serve para lá e que serve para cá. Não, é essa. Como é que eu aplico isso para o meu mundo? Não é necessariamente igual como ele aplicou lá. Eu tenho que entender o meu mundo e saber como que isso se aplica para os dias de hoje. Como é que isso se aplica para o século XXI, para o mundo das internet, para o mundo das conexões, das redes sociais, para o mundo das dinâmicas da sociedade do cansaço. Como é que eu aplico isso para o mundo de hoje? Então, pregar é fazer essa ponte entre o passado e o presente, de maneira fiel, né? E alguns caminhos que podem ser feitos realmente fazer comparação, inclusive. Como é que esse problema acontecia lá e como é que esse problema se manifesta nos nossos dias hoje, né? Como é que esse ensino respondia a questões daquela época e como é que esse ensino responde a questões da nossa época. Mas especialmente para o nosso público. Aí, nesse sentido, eu gosto de dizer que eu digo na minha igreja, né? Toda mensagem minha sempre é uma mensagem, sempre, como é que diz? É de recado, né? Como que o pessoal diz, essa mensagem do pastor foi direta, passou o recado, toda minha. Porque eu estou pregando é para você. Então, como a gente está discipulando, a gente está aconselhando, a gente conhece os irmãos. E quando a gente vai ensinar a Bíblia, a gente vai lidar com as questões que a gente está ouvindo, as dúvidas, os medos, as ansiedades, para ir respondendo aquelas questões. Então, mas nem tudo a gente consegue resolver no sermão. E aí eu vou falar que exposição, às vezes, é um processo mais amplo do que o que a gente faz domingo. Em que sentido? A gente acha que pregar é fazer aquilo que a gente faz atrás do púlpito. E eu quero até desmistificar isso. Não. Boa parte da palavra pregar no Novo Testamento está relacionado a coisas que Jesus ou os apóstolos fizeram para uma única pessoa, para grupos pequenos. Tipo, alguns dos sermões, eu preguei agora a João capítulo 3, Nicodemos, sermão para auditório de 600 pessoas, mas Jesus pregou só para uma, né? Sim. E aí domingo que vem eu vou pregar Mulher Samaritana, sermão bonito e tal, para, sei lá, 600, 700 pessoas, mas Jesus pregou para uma mulher, né? Então, pregar é você ensinar a palavra de Deus. E aí, seja numa relação discipuladora, um a um, seja num grupo pequeno, numa célula, seja no culto, seja na escola bíblica, seja onde for. Então, expor a Bíblia está dentro de todos esses contextos, né? E como é que a gente até trabalha isso lá na igreja? Isso faz parte da minha pesquisa de mestrado, que eu desenvolvi um modelo que é o que a gente aplica lá. O processo de educação passa por 3 áreas, principalmente segundo um educador, inclusive meu doutorado hoje é na área de educação, né? Um educador que chama Bloom, ele diz que são 3 áreas que a gente precisa, que a educação trabalha. Cognitivo, que seria do conhecimento, afetivo, que é na área das emoções, e psicomotor, que é na área das habilidades, da prática. E o processo de educação precisa envolver esses mais diferentes âmbitos, áreas da nossa vida. Então, como é que a gente está fazendo lá na igreja? Isso, engraçado, interessante, que quem me inspirou, certa parte para isso, é de um livro do John Stott, de 1880 e alguma coisa, que é um livro dele sobre pregação, que é um livro tão antigo, mas quando a gente vê como John Stott era acima do tempo. Ele propunha no livro dele de pregação que no final dos cultos tivessem momentos para perguntas e respostas, por causa da realidade do mundo dialógico que a gente vive, um mundo de comunicação, onde a gente fala e quer ser ouvido, é ouvido e fala. Mas, então como é que a gente faz? A gente trabalha a área cognitiva na exposição de domingo. Domingo eu
abro o texto, explico o texto e faço as primeiras aplicações. Mas eu estou aplicando para 800 membros da minha igreja. Sim. Então eu não tenho como resolver todas as, ou dar propostas de aplicação para as diversas realidades. Realidades. Então o que a gente faz? Nas nossas células, a gente pega a pregação de domingo e a gente continua ela. Mas de que maneira? Aqui a gente trabalhou na área da cognição, ou seja, quem passou o ensino, a informação, foi o pregador, os pastores da igreja. Na célula, a gente vai trabalhar no campo da afetividade. Então, já é em círculo. As pessoas compartilhando as suas percepções, compartilhando as suas experiências, levantando as suas questões. E eles começam a pensar como que aquilo que foi ensinado no domingo se aplica às questões e às realidades pessoais. Aí o nível de aplicação vai para um nível mais profundo, mediado por um líder da igreja, lógico, alguém que mais experiente, que vai mediando esses diálogos, que vai aprofundando numa perspectiva agora da pessoalidade, da experiência pessoal, da afetividade, uma apropriação de um segundo aspecto do texto, que inclusive vai ajudando até na memorização, né? Porque você trabalhou o texto de uma vez, trabalha o texto novamente. E no próprio boletim da célula, a gente tem uma pergunta, além daquelas perguntas e respostas, perguntas para o grupo pequeno, a gente tem a pergunta para o encontro discipulador, onde se vai trabalhar numa perspectiva agora do psicomotor, do prático. Então, por exemplo, se o assunto é perdão, a gente vai expor um texto sobre perdão, aquele dos verdugos e tal. Expôs, explicou, aplicou, papapá. No grupo pequeno, as pessoas vão compartilhar talvez a dificuldade de perdoar, ou uma experiência de perdão, ou como aquilo ele pensava diferente, mas acha que deve fazer e vai pedir uma opinião, o outro vai dar uma sugestão, uma orientação, uma exortação, e ele vai sair daquilo, assim, eu preciso. Mas talvez ele compartilhe na célula que ele está magoado. Eu estou dizendo uma história real, né? Sim. Que ele não consegue perdoar o pai dele. Aí, o discipulador, no encontro dele, discipulador, vai trabalhar agora na área da prática. Vai dizer, cara, vou te ajudar. Liga pro teu pai. Eu vou lá contigo na casa dele. Não, eu não consigo não, rapaz, tu vai conseguir. E aí vai ajudar ele a praticar aquela doutrina. Tudo isso no processo do ensino bíblico. Um ensino que é cognitivo, um que vai lidar com a minha personalidade, com as minhas emoções, com a minha afetividade, e o outro que vai me ajudar na prática. Então, pregar a palavra vai além do púlpito. Mas Sim. É um processo transversal em toda a vida da igreja. Benção. Para encerrar esse episódio aqui, passou rápido, né? Passou rápido. Rafael, qual é o teu conselho para quem está começando a pregar? Assim, que está começando a gostar desse ministério de pregação, qual é o conselho aí que o meu irmão aí pode passar? Eu acho que eu daria mais do que um. Então, o primeiro que eu daria era pregue para a glória de Deus. Porque a gente vive uma época onde eu acho que muita gente quer pregar para a sua própria glória, né? Sim. Pregue para a glória de Deus. Segundo, estude. A exposição bíblica, ou a pregação. Não estou chamando de exposição, mas a pregação, de forma geral. Para a gente ser a voz de Deus, ou para que a voz de Deus seja ouvida, a gente precisa de tempo, de preparo, de estudo. Então, assim, seja alguém, de fato, dedicado ao estudo. Tenha amigos para estudar a Bíblia junto, seja dedicado, talvez, à própria escola bíblica da igreja, faça um seminário, curso bíblico, curso de pregação, leia comentários, leia bons livros teológicos, levante um clube do livro na igreja, estude. Porque a pregação é algo que exige de nós um nível de dedicação, né? Talvez uma boa pregação expositiva vai levar aí pelo menos umas 10, 12 horas Sim. de preparo, pelo menos, né? Tu prepara um sermão em quanto tempo, Rafael? Mais ou menos, diria assim, mais ou menos umas 3 manhãs, né? Da minha semana. Sim. É o tempo que eu levo para preparar. Eu tô dizendo assim, no mínimo, né? Dependendo do texto, isso pode dar mais. Sim.
Então, assim, pelo menos umas 3 manhãs da minha rotina vai ser só para a preparação do sermão e do domingo. Então, assim, vai dar em torno aí de umas 12 horas de estudo, né? Então, assim, eu acho que estude a palavra, ame a palavra. Pregador é alguém que ama a palavra. E é interessante, eu estou dizendo isso, porque talvez a gente está falando aqui de pregação, e eu sei que não é o caso dos irmãos, mas alguém que está ouvindo, ou vocês provavelmente gostam desse assunto, mas talvez nunca nem leu a Bíblia. Ame a Bíblia. Pregação de quem ama a Bíblia. É como ele vai dizer para Tito, né? É alguém que é apegado às Escrituras, né? É alguém que ama. Estudar não é, meu Deus, tem que estudar. Não, eu amo, eu leio a Bíblia, não é porque é uma obrigação, eu amo, começa né? no devocional, né? Começa no devocional. É alguém que ama a Bíblia, quer aprender mais da Bíblia. E para encerrar, Rafael, fala do segundo livro aí, para indicar para a gente. Na verdade, eu trouxe de presente, né? Eu tenho 2 livros já publicados, tem vários artigos, né? Se você botar Rafael Blume, Rafael Blume Pereira de Almeida, acho que artigos, tem especialmente tenho artigos na revista da Batista, da Faculdade Seminário Batista do Sul do Rio, na Faculdade Batista Pioneira, na Fabapasso, onde eu tenho mais artigos, né? Mas tem em outros livros também, participação de capítulos, mas tenho, inclusive essa semana agora, publiquei um artigo na revista do Conselho Estadual de Educação. O lançamento foi ontem, estava lá no lançamento. Mas tem 2 livros meus, né? Especialmente que eu queria dar de vocês de presente. O primeiro é Igreja Movimento Multiplicador. Eu não tenho ainda livro na área de sermão, mas quer dizer, eu já tenho escrito, não tenho publicado, porque a luta entre mestrado e doutorado e tal não ter mais tido condição de... Mas vai sair. Mas não é? Todo esse material que está sendo preparado vai sair. Ansiosamente, hein, Estão saindo em forma de artigo, daqui a pouco essas coisas vão ser organizadas em forma de livro. Mas nessa época que eu me dediquei, especialmente na área de igreja, de grupo pequeno, saíram 2 livros. Tem outros também, né? Eu tenho um só sobre igreja em célula na perspectiva nossa aqui, né? Mais acadêmica. Que está escrito também, estou doido para publicar, mas não estou conseguindo. Mas tem esse, que é a Igreja Movimento Multiplicador, que é pelo Ministério Igreja em Células. Você pode encontrar um na minha mão, né? Falar com o Itaciano aí, eu posso. Ou no células.com.br, que é uma editora de Curitiba, do qual eu sou parte, né? Tem envolvimento próximo com esse ministério, células.com.br. E tem esse livro que fala sobre a nossa experiência de plantação de igreja. Nós plantamos igrejas através de células, e a gente saiu de 230 para 1.000 por meio das células, depois de 1.000 para quase 2.500 pessoas pela plantação de igreja por meio de células, e esse livro contando essa experiência e os valores. E tem um que fala sobre essa perspectiva de igreja relacional, que eu chamo de ser igreja. Então são 2 livros aí, eu trouxe de presente para vocês. Esse aqui tem na AME, que é na Associação Evangélica Maranhense, lá no Shopping São Luís, ou também lá na igreja, ou comigo. Você pode entrar em contato, né? Que benção. E vai te procurar nas redes sociais, Rafael? Você pode procurar a minha rede social no Instagram, é @RafaelBlume. Eu não sou influência, não sou nada, você vai ver uma rede social de um ser humano normal, minha família, essas coisas, alguma coisa assim, né? Você pode conhecer um pouco mais sobre o seminário,